sempre costumo dizer que a prática alinhada à teoria é o casamento perfeito para você, estudante que deseja ser aprovado. Então, bora lá para mais um vídeo corrigindo questões na prática? Ela não faz a vinheta. Fala pessoal, eu sou a professora Ellen, sou professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês aí 3 questões corrigidas na prática, porque eu costumo dizer que a prática alinhada à teoria é o casamento perfeito. Mas antes, se ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido a se inscrever nessa comunidade que tem crescido cada dia mais, porque aqui eu trago conteúdo para você que deseja, além de aprimorar a sua língua portuguesa, ser aprovado. Então envia para um amigo que precisa ver essas questões sendo corrigidas na prática. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, pessoal, trazendo vocês aqui para dentro da minha tela, as 3 questões que serão corrigidas hoje são referentes ao concurso público do Colégio Pedro II, localizado no estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira questão diz assim: por muito tempo, ao menos durante 2 ou 3 décadas, as pinturas corporais foram então guardadas nas cerâmicas. Então, aqui nós temos o conectivo, então, que está sublinhado, né, e em negrito. E na questão pede o seguinte: o termo destacado funciona como elemento de coesão entre as partes do texto e pode ser substituindo, mantendo-se o sentido geral da frase por. Então, quando se fala em elemento coesivo, se fala em elemento de crescimento, ou seja, para fazer a ligação, o elo entre os tópicos frasais, digamos assim, tá certo? Então, ele quer que troque o então, que é o conectivo utilizado, e que se mantenha o mesmo sentido, tá? Que mantenha o sentido geral da frase, da mesma maneira que o então nos remete. O então vem a ser um conectivo que nos remete à conclusão, ou seja, ele conclui a determinadas situações. Então, o conectivo que vem a ter o mesmo sentido, a mesma parte semântica do então, o porém não é. Porém, é conectivo de contrariedade, ou seja, adversativo. Ele traz ideia contrária. O depois é relacionado a tempo, então também não temos essa como a nossa resposta correta. Por isso, chegamos à nossa resposta correta. Por isso, é um conectivo que traz aí igual conclusão, tá certo? Que traz que nos remete à conclusão. Por enquanto, também é um conectivo que nos remete ao tempo, beleza? Então, se nós formos aplicá-lo dentro da oração, por muito tempo, ao menos durante 2 ou 3 décadas, as pinturas corporais foram, por isso, guardadas na cerâmica, trazendo assim, mantendo assim o mesmo sentido do vocábulo então. Bora para a próxima questão. Então, partindo para a nossa segunda questão, nós temos aí, pessoal, uma tirinha de Laerte que diz assim: mulheres, enquanto seres reais, não existem de fato. Olhem os jornais, só há homens. Vejam nos filmes, livros, quadrinhos, nada, nenhuma mulher. Alguém tem perguntas? Professor, eu acho que ninguém tem perguntas. Pessoal, prestem bem atenção nessa questão, porque essa questão aqui é uma pegadinha e tanta, tá? No texto 3, infere-se que o personagem masculino está se dirigindo a um grupo de pessoas. Então, observem bem. Aqui diz que o personagem masculino, ele está se dirigindo a um grupo de pessoas. Beleza, compreendido isso. Agora, ele se refere a um grupo de pessoas de uma forma específica, tá? Aí nós temos as seguintes alternativas: verbos no modo imperativo, na letra A, gestos e expressões faciais, na letra B, ironia em relação ao discurso, na letra C, e análise do discurso dos jornais, na letra D.
prestem bem atenção. Quando ele apresenta que ele está se dirigindo a um grupo de pessoas, que o texto infere dessa forma, ele está falando em relação ao emprego de outras frentes que são empregadas no texto. Gestos, expressões faciais, ele faz, mas isso está voltado aos jornais e não naquele grupo de pessoas específicos. Ele não está ali trazendo os gestos e as expressões faciais dele a fim de inferir aquela fala em relação ao grupo em que ele está sendo colocado, ao grupo que ele está sendo que está sendo falado ali. Então, nós podemos eliminar a letra B. Ironia em relação ao gênero? Sim, ele é irônico em relação ao gênero. Porém, para o grupo o qual ele está falando, pode ser que tenha tanto homens quanto mulheres. Não significa que aquele grupo ali tenha apenas mulheres. Ele é irônico em relação ao gênero feminino, dizendo que as mulheres, enquanto seres reais, não existem de fato. Olhem os jornais. Aqui nós poderíamos trazer um duplo sentido. Porém, nós podemos descartar esse duplo sentido quando ele demonstra que ninguém tem perguntas quando uma mulher vai realizar uma pergunta. Então, ali nós temos a quebra desse duplo sentido. No caso, a ironia ser em relação, no caso aqui, ao gênero, porque ele fala tanto em relação, que nos jornais só tem homens e que de fato não tem mulheres, então ele poderia estar sendo ali irônico, tanto para com os homens quanto para com as mulheres. Porém, aqui, quando esta mulher ela chama pelo professor e ele diz que ninguém tem perguntas, há essa quebra do duplo sentido. Porém, quando ele se refere a alguém, quando ele se refere a esse grupo de pessoas, não está específico se nesse grupo de pessoas só tem apenas mulheres. Então, nós podemos descartar a letra C. Análise do discurso dos jornais. Não, aqui não tem nenhuma análise sendo feita por ele. Ele só está mostrando que nos jornais, mas também mostra tanto que nos filmes, nos livros e nos quadrinhos também não apresenta nenhuma mulher. Então, isso não é algo específico dos jornais. Então, portanto, nós temos aí como nossa resposta correta a letra A, verbos no modo imperativo. Olhem e vejam. É uma questão interpretativa, mas que requer um cuidado especial, principalmente para as entrelinhas do que está sendo dito ali, para que vocês não sejam levados ao erro. Se você está gostando desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque aqui eu trago conteúdo para você, estudante, que deseja a tão sonhada aprovação. Bora para a nossa última questão. Então, pessoal, na nossa última questão, também referente à tirinha usada na questão anterior, diz assim: no último quadrinho da tira, o personagem masculino substituiu o pronome indefinido alguém usado anteriormente em sua pergunta por ninguém. Então, vou voltar aqui rapidamente para mostrar a vocês. Quando ele diz assim: alguém tem perguntas? E a mulher levanta a mão. Professor, eu acho que ninguém tem perguntas. Então, quando ele diz isso, ele quer dizer o quê? Tal mudança se deve ao fato de que, aí abaixo nós temos as alternativas que ele nos proporciona. Concretamente, nenhuma pessoa se dispôs a responder a sua pergunta. Errado, já podemos descartar essa, porque sim, teve uma mulher que levantou a mão. Ele atribuiu pouca ou nenhuma importância à pessoa que se apresentou. Não precisamos nem dar continuidade para saber que essa aqui sim é a resposta correta, mas vamos analisar as duas próximas alternativas. Respondeu uma pessoa cuja identidade não é especificada ou definida. Não, a pessoa qual se apresentou vinha ser uma mulher. A pessoa que respondeu não era socioeconomicamente relevante. Não se sabe, porque ali não deixa explícito em relação à parte econômica da personagem. Então, a resposta correta é a letra B.
Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Bora pra mais uma, professora! Para que eu possa trazer mais conteúdos como esses pra vocês aqui no canal. Envia pro amigo que precisa saber disso e não deixe de se inscrever em nossa comunidade. Me siga também nas redes vizinhas. Vou adorar ter cada um de vocês comigo por lá também. Então, estudante, e aí? Bora rumo à aprovação? Bora lá aprovar junto comigo?